O MP Cidadão traz mais uma série especial de entrevistas. Desta vez, iremos ficar por dentro do trabalho das subprocuradorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, para explicar a atuação da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional do MPRJ, nós iremos entrevistar a Procuradora de Justiça Maria Cristina Palhares dos Anjos Telecheia. Ela que também é a Subprocuradora-Geral da Subplan. Olá, doutora Telecheia, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada pela presença da senhora aqui no nosso programa. Boa tarde, Juliana. O prazer é meu por estar aqui mais uma vez interagindo com vocês. Muito obrigada pelo convite. Doutora, eu gostaria de iniciar essa entrevista pedindo para a senhora explicar o que é e como funciona a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional. Juliana, a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional é um dos 6 órgãos estruturais que compõem a Procuradoria-Geral de Justiça. A atuação da Subplan se operacionaliza através da Assessoria de Planejamento Estratégico e Modernização Organizacional, do Núcleo de Articulação e Integração, dos Centros de Apoio Operacional e do Laboratório de Inovação. Por delegação do Procurador-Geral de Justiça, incumbe à Subplan fomentar, apoiar, formular, monitorar e promover a integração de natureza experimental relacionados à atividade fim ou meio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando exatamente o aperfeiçoamento da instituição. A previsão de atribuição da Subplan, ela tem amparo no artigo 5º da resolução do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, número 2273, de 31 de janeiro de 2019. E como a Subplan auxilia a Procuradoria-Geral de Justiça? A Subplan auxilia a Procuradoria-Geral de Justiça através de propostas de formulação da estratégia para a instituição, de acompanhamento das iniciativas estratégicas, da elaboração de relatórios, estudos e pesquisas, atuando também como uma importante interlocutora entre a Procuradoria-Geral de Justiça e o CNMP. A senhora poderia explicar como é a dinâmica entre a Subprocuradoria e os órgãos vinculados diretamente a ela? No que tange à Assessoria de Planejamento Estratégico e Modernização Organizacional, suas funções principais são implementadas através da Diretoria de Gestão Estratégica, do Escritório de Planejamento Estratégico, do Escritório de Gestão de Projetos, do Escritório de Processos Organizacionais e do Escritório de Modernização Organizacional, que atendem a toda estrutura institucional. Nesta gestão, o Escritório de Planejamento Estratégico ocupou uma posição de realce ante a incumbência de conduzir a Subplan rumo ao delineamento da atualização do plano estratégico e revisão do mapa estratégico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A premissa maior dessa atuação foi exatamente a construção coletiva, ou seja, membros, servidores, colaboradores e estagiários foram chamados a participar e identificar nossas forças, nossas fraquezas, para a adequação das nossas prioridades aos anseios da sociedade. E, nesse sentido, perguntas basilares e até mesmo, eu diria, estruturais, foram postas à baila. Quem somos? O que queremos? Para onde vamos? O que devemos fazer para atuarmos com resolutividade, transparência, produtividade, de forma inovadora e também colaborativa? Como é que nós podemos disseminar práticas de governança e gestão, porque esse é o objetivo da Subplan, orientadas para resultados? O que fazer para que os nossos projetos não fiquem no papel, mas que eles tenham efetividade? Como zelar pela própria sustentabilidade em toda a atuação ministerial? A preocupação
quando nós convidamos todos a participar, foi de que o ecossistema afeto ao Ministério Público pudesse ser e ter voz, construindo um planejamento estratégico que orientaria a nossa gestão no período de 2020 até 2027. O enfoque foi sempre o interesse coletivo, através da intensificação de diálogo com a sociedade e da busca por soluções disruptivas e integradas. A gestão digital, que assim nós identificamos o nosso planejamento estratégico, a atualização a qual eu me referi, ela é caracterizada pela maior integração entre os órgãos institucionais e também pelo uso de tecnologias para que nós consigamos alcançar ganhos expressivos de produtividade e resultados mais concretos para a sociedade. Essa tem sido a tônica do planejamento estratégico, essa tem sido a tônica da atuação da Subprocuradoria de Planejamento. Em relação ao escritório de gerenciamento de projetos e ao escritório de processos organizacionais, eles atuam como peças importantes, patrocinando e orientando projetos estratégicos e mapeamentos desses processos de trabalhos institucionais, tanto no âmbito finalístico como no âmbito estruturante. Todos os membros, todos os servidores, eles são chamados a trazer suas ideias, mas essas ideias elas são trabalhadas de uma forma sistemática, elas são identificadas como estratégicas e elas são em seguida mapeadas para que nós possamos realmente ter essa valoração de resultados. Esse escritório ao que eu me referi, que é o Escritório de Gerenciamento de Projetos, ele funciona como órgão de assessoria técnica e monitoramento dos projetos estratégicos formalizados entre a APMOD e o Escritório de Processos Organizacionais, e atua também nessa padronização de processos organizacionais, apoiando, assim, e em consequência, uma otimização das áreas. Eu diria que essa estrutura da Subplan funciona como um agente propulsor de capacitação perante membros e servidores e também se identificam ou se constituem em gestores do portfólio de projetos e processos institucionalizados. Já no âmbito do escritório de modernização organizacional, que eu acredito que seja o último que eu ainda não me referi, mas por ser o último, ele não é de forma nenhuma o menos importante. Esse escritório de modernização organizacional, ele atua através de propostas de criação, extinção e redimensionamento de promotorias de justiça e procuradorias de justiça, e a Subplan atua como realmente um termômetro desses resultados e desses estudos. Agora, doutora, como foi o trabalho da Subprocuradoria no período da pandemia? Um período difícil, um período inesperado. A senhora gostaria de destacar alguma situação? Sim, a pandemia nos pegou a todos de surpresa. E, como eu me referi anteriormente, havia sido elaborada uma atualização do mapa estratégico. E essa atualização previa, como segunda etapa, o que nós chamamos da etapa tática operacional, onde nós construiríamos em conjunto com toda a casa os nossos planos de ação. E essa segunda etapa estava justamente prevista para o ano de 2020. Lamentavelmente veio a pandemia e, em razão das restrições impostas durante o primeiro período da pandemia, nós não tínhamos condições de levar adiante a implementação desse projeto, porque demandaria um deslocamento, viagens ao interior, uma interlocução pessoal, e justamente naquele momento ela estava vedada. Mas também não seria o caso de nós cancelarmos a segunda etapa de um projeto. Ele poderia ser suspenso e a Subplan teve que tomar essa decisão, uma decisão difícil, uma decisão arrojada, que foi a de suspender aquela segunda etapa de um planejamento estratégico
mas para que não ficasse um vácuo, para que não houvesse uma solução de continuidade, e até porque o trabalho durante a pandemia ele precisou ser realizado, ele apenas foi reinventado, mas ele foi realizado. Nós elaboramos, então, um PGA, que seria um Plano Geral de Atuação de Contingência, para que pudesse contemplar esse período da pandemia. E esse PGA de contingência, esse Plano de Atuação de Contingência, ele se valeu exatamente das ações que estavam sendo desenvolvidas durante esse período, porque no momento em que a pandemia e o estado de calamidade pública foi declarado, o Ministério Público ele constituiu uma força-tarefa para enfrentamento a essas questões. A força-tarefa se chamou uma Força de Atuação Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais de Enfrentamento à Covid-19, e o plano de ação do Ministério Público ficou voltado, então, em especial para as áreas de saúde, educação, cidadania, segurança pública, patrimônio público, proteção ao idoso, à pessoa com deficiência, meio ambiente, infância, juventude, assistência social, consumidor, direitos humanos, inclusive sistema prisional. E foi justamente a Subplan que abraçou essa ação de contingência e procurou extrair das medidas que estavam sendo implementadas naquele momento, através da força-tarefa, exatamente a segunda etapa do seu projeto. Em algum momento eu cheguei de uma forma, digamos, leve, né, se é que é possível ser leve no momento em que nós vivemos, de dizer que nós estávamos pensando o futuro de volta para o passado, porque nós estávamos planejando à medida que nós já estávamos executando. Então foi um desafio gigantesco para a Subplan, planejar e agir ao mesmo tempo e, sobretudo, muitas vezes, considerar projeto para o futuro, mas com base no que nós já tínhamos vivenciado nos primeiros meses de início da pandemia. A ideia é que esse Plano Geral de Atuação de Contingência ele perdure até março de 2021, na expectativa de que, a partir deste mês, de março de 2021, nós possamos retomar o projeto original, que seria dar continuidade àquela construção coletiva idealizada na primeira etapa do nosso planejamento estratégico. Doutora Telechea, a nossa entrevista infelizmente está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora no nosso MP Cidadão. Muito obrigada por nos mostrar um pouco do trabalho da Subplan. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, interagir com vocês e agradecendo, sobretudo, e reconhecendo a relevância da contribuição do MP Cidadão para a nossa sociedade, e especialmente o nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Cristina Telechea.